Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao Sarau Versos e Vozes. Nós ainda não temos ninguém, acabei de entrar. Ai, que saudade que eu tava. Mas eu já vou conversando, né? Porque depois tem gente que assiste, porque a nossa live fica gravada, né? É muito ruim você ficar parada, né? Aí você fica olhando o cabelo, o olho, o rosto. Enfim, aí você acaba parecendo que você tá no espelho, né? E não tem ninguém lá e a pessoa tá lá olhando. Então, sejam bem-vindos. Cris Ávila entrou, Marcelo tá aqui já, nosso convidado especial de hoje. Oi, Cris, que saudade que eu tava. Gente, eu não sei porquê, mas eu tô meio vermelha nessa luz. Eu tô no quarto da minha filha, tá meio escuro. Então, eu botei uma luz aqui em cima de mim, né? E não sei, achei que fiquei meio vermelha, mas tá tudo certo. Já tô com cabelo vermelho. Sejam bem-vindos, tá, meus amores? Mais uma edição do Sarau Versos e Vozes, recebendo um convidado super especial, Marcelo Mourão. Já vou falar já dele. Tem muita coisa que vai rolar hoje aqui. A gente tá há 2 semanas, né, sem fazer. 2 semanas, 2 meses sem fazer o Sarau, a edição online, né? Por conta de que a gente completou 4 anos, mês passado, foi um mês muito especial, e nós decidimos fazer uma edição, especialmente nesse mês, fazer uma edição online, né? Uma edição presencial lá na Casa de Cultura de Jacarepaguá. E fizemos, foi uma edição muito especial, com poucas pessoas, público limitado, com todos os cuidados, né? A casa tá toda equipada, segue os protocolos direitinho dos cuidados da Covid-19, então assim... Foi uma coisa mais restrita, mas foi muito gostoso. Adriana Pereira, seja bem-vinda. Gente, então, pra quem não conhece, eu tava falando aqui antes de vocês chegarem, que mesmo tendo assim pouquinha gente, eu estando começando agora, eu já vou falando, porque depois muita gente assiste, né? A nossa live fica gravada no IGTV, da nossa página, que é Verso e Voz _ Sarau. E aí as pessoas, né, já vão ouvindo, a gente não fica ali parada e tudo. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? O som tá bom? Deem um ok aí, falem comigo, digam se tá tudo bem, se o som tá direitinho, tá? Pra eu prosseguir aqui. Tá ok? Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Deixa eu mexer aqui. Será que vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Cris, Marcelo... Adriana, dá um ok pra mim, um emojizinho, um sim. Respondeu ali. Verso e voz é tudo de bom. Beleza, Cris, obrigada. Eu tava querendo saber se tava tudo ok, né? Que a gente aqui fica sem noção, se o som tá legal. Obrigada, amor. Você é uma fofa, Cris, você é linda. E uma guerreira, né? Essa coisa de fofa, você além de fofa, você é muito forte, muito guerreira. Porra... Muito bom, parabéns pelo trabalho, tá? Que você tem feito. Que bom, Marcelo. Pra quem não conhece, gente, Vilma, boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Pra quem não conhece, Versos e Vozes Sarau, é um sarau que acontece mensalmente, agora em meio à pandemia tem sido... unha azul. Tem sido de forma online... a gente estava aí 2 meses sem fazer, fizemos uma edição presencial, estava explicando aqui agora, mas nós fizemos esse mês passado 4 anos de sarau. O Sarau Versos e Vozes, ele nasceu no Retiro dos Artistas. Eu não sei se vocês conhecem, o Retiro é uma instituição centenária que realiza um trabalho muito bacana com nossos artistas, né? Nossos artistas idosos que fazem residentes lá, né? Que fazem parte da nossa história, né? E faz um trabalho muito bonito. Então a gente começou a fazer o sarau lá no Retiro dos Artistas e fizemos um trabalho muito bacana. Aí veio a pandemia, a gente teve que colocar online, mas a gente ainda não tem previsão de voltar. Muitas pessoas perguntam, né, isso, sem previsão de voltar lá no Retiro, mas a gente segue por aqui fazendo online. E agora a gente tá com uma outra proposta, que é o jacaré microfonado. Tá? A gente tem até um bordãozinho que a gente usa, só entra quem já foi vacinado. Na Casa de Cultura de Jacarepaguá, tá? Então a galera que mora por aqui, ou quem mora longe, puder vir um dia, toda quinta-feira acontece lá.
tá? E voltando a repetir, a casa é uma casa super cuidadosa, a gente tem um espaço muito amplo, a área aberta, temos uma área fechada também, mas que é bem arejado, a gente tem todos os cuidados, máscara, álcool gel, higieniza o microfone, é sujeito a público limitado, tem ido pouquinhas pessoas, o que é legal, porque, né, acaba que não aglomera, não tem esse perigo, mas eu convido vocês a conhecerem, tá? Venham conhecer quando vocês puderem, na Taquara, entrando na Rodrigues Calda, ali na Taquara, Alberto Soares Sampaio 72. Isso aí, Cris, Jacaré tá liberado pra entrar. Oi, Cris, beijo grande também na Vilma que entrou aí agora. Saudade. Tá bom, minha amiga, tranquilo. Gente, vamos lá. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Marcelo Mourão. Eu vou fazer uma apresentação dele, mas eu queria que ele estivesse aqui já com a imagem, né? Então eu vou chamá-lo já já. A gente vai bater um papo sobre o livro do Marcelo, que é um livro muito assim, especial. Eu tô com a capa aqui, ó, preto e branco, mas ó, olha só, coisa linda. Tava olhando aqui, descobri que Marcelo faz várias ilustrações, desenho, eu não sabia, enfim. Tem muita coisa que eu também não sei. Obrigada, amor. Obrigada. E é isso, gente. Então a gente tá por aqui, a gente vai ficar aqui até as 7. Nossa live dura uma hora e pouquinho. Convido vocês a ficarem com a gente, prestigiarem, né? Porque vocês são as vozes que a gente precisa, né? Versos e vozes, vocês são essas vozes, através de um coraçãozinho, de uma palminha, da energia que manda, né? Do olhar de vocês, que a gente sabe que tá aí assistindo, né? E vibrando. Isso é muito importante, tá? Então eu fico muito feliz em saber que vocês estão aí com a gente. Bom, já vou chamar nosso convidado aqui. Pera aí, deixa eu procurar. Marcelo, já deve estar entrando, vamos ver aqui, tá rodando aqui pra mim. Faz uma live também comigo com o meu novo livro, A Infância Cris. Com certeza, Cris, vamos marcar. Depois, quando eu sair, eu vou entrar em contato com você, tá? Vou fazer, com certeza. Oi, Marcelo. Oi, Luna, tudo bem? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem, meu amigo? Tô te ouvindo legal. Ah, que bom, que bom. Também tô te vendo bem e tô te ouvindo bem. Tá bom, então. Essa altura tá boa para enquadrar, legal? Tá bem. Eu tô assim, tô te vendo bem direitinho, a imagem tá boa, que bom. Porque essa coisa de internet, né, Marcelo, assim, enfim, né, muitas coisas acontecem, né? Às vezes a gente fica um pouco aborrecido, mas não é uma live ou outra. Aí depende da internet, da pessoa, às vezes cai, né? Então, assim, isso acontece. Então, às vezes dá uma travadinha, mas muitas vezes, pelo menos comigo, na maioria das vezes, a gente vai de boa. Se também acontecer, faz parte. Nada vai tirar a nossa energia boa, né? Isso, verdade. Muito bom, Marcelo. Ó, Marcelo, já mostrei a capa aqui, ó. Consegui imprimir só em preto e branco, ó, mas eu já mostrei aqui pra galera, porque eu fiquei... Não aguentei, tá aqui na minha mão. Eu tô com um livro impresso aqui, né? Os desenhos. Mas aí eu queria que você falasse depois, né? Porque a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Assim, às vezes, pela internet também, mesmo mostrando a imagem, né? Não é a mesma coisa que a pessoa vê, né? É um conjunto, né? Da imagem, com um texto complementando, né? Eu achei, Marcelo, muito divertido, achei sensível e inteligente. Se eu pudesse escolher 3 palavras, tá? Eu já te falei quando eu mandei a mensagem, né? Então vamos lá, vou te apresentar. Depois de apresentar, depois eu vou deixar você falar. Aí eu vou fazer umas perguntinhas também, mas a gente vai seguir. Ah, gente, eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo, né, se quiserem fazer pergunta, é muito legal essa interação. Essa interação, assim, é fundamental, que eu acho, sabe? É muito importante essa troca. Isabel Teixeira, seja bem-vindo. Sabor Inesquecível também. Vamos lá, Marcelo Mourão. Marcelo, eu peguei ó, a apresentação ó, do livro, tá? Vamos lá. Estudou História na UFRJ e Letras, Língua Portuguesa e Literatura, na Unesa. É mestre e doutorando em Literatura Brasileira pela UERJ. É também poeta, escritor, pesquisador, crítico literário e produtor cultural. Criou, produz e apresenta o Sarau Pólen, iniciado em 2008 no Leme, Rio de Janeiro. Desde 2021 é o vice-presidente da União Brasileira de Escritores, UBR, Rio de Janeiro. Há textos seus publicados em várias antologias, periódicos literários, sites e revistas acadêmicas, do Rio e de outros estados brasileiros. Possui 4 livros solo, editados antes deste. O Diário do Camaleão,
Poesia, 2009. Temas em Literatura de Língua Portuguesa, Os Diferentes Olhares, Crítica Literária, de 2015. Magna Mundi, Poesia, de 2016, que foi o que eu recitei o poema ontem, e Rotas e Rostos, Questões de Literatura Brasileira, Crítica Literária, 2019. Vocês podem perceber que o Marcelo ele é bem versátil, né? É multi, né? Eu fico perguntando o que Marcelo não faz. É uma boa pergunta, porque se ele perguntar o que ele faz, ele vai dizer muita coisa, tudo que a gente tá vendo aqui, né? Mas é legal, assim, interessante. Marcelo, o que você não consegue fazer ainda, ou não fez ainda, né? Isso é legal. Quer ver uma coisa que muita gente faz que eu não sei fazer? Nadar, por exemplo, eu não sei nadar. Não sei tocar violão, por exemplo. Eu componho as melodias que eu só componho na cabeça, assim, eu vou inventando melodias e vou botando letra. Até o guitarrista da minha... que hoje em dia é tecladista, né? Mudou para teclado. Tá ali gritando ali nos comentários. Ele é compositor, ele é vocalista, ele é músico. É porque, assim, depois de 20 anos a banda resolveu voltar e tudo. Tem um lado que vocês não conhecem, que é justamente da onde eu vim para a poesia. Eu comecei a ser letrista, né? Aos 13 anos de idade. Minha primeira banda era o Rebelde do Engenho. E eu tocava contrabaixo, punk, fiz um monte de coisas, toquei bateria. Mas comecei escrevendo letra. E o engraçado é que hoje em dia eu estou tendo dificuldade para voltar a escrever letra, porque quando você se habitua a compor poesia, compor poema, né? Você, depois, para voltar para uma outra estação que você tinha antes. Foi engraçado que quando eu comecei a escrever poema, eu tinha dificuldade de escrever poema. E agora eu estou tendo que me readaptar, voltar atrás para escrever novamente letra de música. Então, assim, em termos de arte, de expressão da alma, eu gosto de tentar fazer um pouco de tudo, assim. Menos balé, eu nunca fui muito bom dançarino. Mas eu estou sempre tentando dançar também. Então, é uma coisa assim, em termos de arte, eu gosto de fazer de tudo um pouquinho. Agora, tem um artista plástico que eu só fui mostrar meus trabalhos no Poesia Simplesmente quando eles fizeram uma exposição lá de quadros e pinturas, e aí eu fui lá e o pessoal gostou muito, e eu tenho trabalhado muito com arte gráfica, muito com desenho e poesia ao mesmo tempo, a poesia dentro do desenho e o desenho dentro da poesia, são coisas que têm me atraído bastante. Essa questão do híbrido, né, de hibridizar, de fundir duas linguagens artísticas diferentes. E o Poememes é isso, é fundir, experimentar, fazer poesia dentro de memes e memes dentro de poesia. Fazer não um poema, mas um poema que é meme, um meme que é poema ao mesmo tempo. Então, assim, eu não chamo simplesmente de poema, é um poema meme, porque tem muito poema aí que, se você for reparar no livro, ele não funciona bem só como texto. Então tem que ter o texto e a imagem. Agora, outros sim, aí sobrevivem sem imagem numa boa, mas nesse livro, com a imagem, eles são indissociáveis. Nesse livro, mas existem uns bons poemas aí que eu poderia ter lançado só como texto e ia sobreviver, né? Muito bem. Marcelo, F.G. Grilon, ele colocou compositor também. Ele escreveu aqui, não sei se eu falei certo o nome, às vezes é meu parceiro musical. Muito bom. Marcelo, e é muito interessante, né, essa coisa da imagem hoje em dia, né? Porque a imagem funciona muito, especialmente, eu acho, assim, nesse momento atual. Gente, para quem não, enfim, não sabe, o Marcelo falou aqui agora, né, Poememes. Esse nome chama muita atenção, não é um livro comum, né, Marcelo? Eu nunca tinha lido nenhum livro assim. Teve uma amiga minha que falou assim, uma amigaça minha, ótima poeta, falou assim: detestei seu livro, não entendi, o que é isso? Isso é poema, isso é meme? Aí eu comecei a rir pra caramba. Ela, você tá maluco? Eu tô malhando o teu livro, você tá rindo. Eu falei, pô, mas eu consegui uma das coisas que eu queria com esse livro, que era estabelecer o choque. E o choque
é uma forma de conhecimento. Na medida em que você acaba se chocando com uma arte que você nunca tinha visto, uma arte original, diferente, você fala assim, pô, mas que bagulho é esse? E aí ela teve um choque muito grande e voltou a ler. Bom, deixa eu ler de novo. Aí leu de novo e voltou. Depois, no final das contas, ela se apaixonou e falou, olha, genial, cara, genial. Eu mudei completamente a minha cabeça, mas de cara, assim, eu tomei um grande susto, um grande choque, porque eu nunca imaginei que aquilo ali fosse poesia em lugar nenhum. Isso, para mim, é um desenho junto com texto. Eu falei, é um desenho junto com texto, né? Mas repara bem nas malícias, vê bem aí as minúcias do que eu coloquei ali para você ver que não é bem uma coisa tão ingênua assim, tão inocente. Aí ela depois ficou apaixonada. E que interessante que ela foi sincera, né, Marcelo? Isso foi muito legal. É uma amiga, né? Uma amiga muito próxima. Assim, mas eu tô falando porque mesmo sendo amiga, né, a pessoa poderia ter uma consciência diferente, de achar que se falasse, você podia ficar magoado e tal. E, no entanto, ela pensou pelo lado construtivo, de construir junto com você, né, que tentar entender. E aí, eu penso assim, se ela falou que ela queria entender, né? Isso é muito legal. É muito legal, que a gente deu a oportunidade. A princípio me pareceu, sabe o quê? Me pareceu decepção. Ela falou, não, você já foi bem melhor que isso, você é muito mais poeta que isso aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu recebi um monte de pedrada, né? Ela deve estar assistindo aí, não vou falar o nome dela não, ela pode não querer que fale. Aí eu deixei passar o tempo, aí com o tempo ela foi absorvendo melhor. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de The Doors, uma banda norte-americana, eu estranhei muito aquele som, achei um som muito diferente e fora do mundo do pop, que era um mundo que eu estava acostumado. E aí depois eu fiquei... O Rodorovsky, Alejandro Rodorovsky, que é um poeta surrealista, eu também tive o mesmo problema. Eu levei um choque também. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Mas era um choque, um puxar de tapete, e depois eu fiquei voltando, que nem ela fez com Poememes. Ela ficou decepcionada, com raiva, querendo jogar aquilo longe, mas depois aquela raiva foi um jeito de se apaixonar, dela voltar pro livro e falar, não, peraí, mas ela podia muito bem jogar para lá e não voltar, mas ela voltou, alguma coisa estava ali mordendo ela, mordiscando a voltar e falar, pô, mas não é possível que esse cara que estudou, fazer uma coisa dessa, não tá entendendo isso e tal. Aí ela ficou provocada e voltou, e aí sim ela gostou. E esses artistas que eu citei, o The Doors e o Alejandro Jodorowsky, os filmes do Jodorowsky são muito estranhos, são muito doidos. Mas quando você pega ali a essência, mas alguma coisa me falou, não, eu vou ver de novo esse filme. Isso aconteceu depois com o Cocteau também, Jean Cocteau, um poeta francês surrealista, que aliás o Jodorowsky teve contato com ele, estudou e tudo mais. E aí você fica provocado, você fica... Meu Deus, eu não entendi. Meu Deus, que doideira é essa? Que maluquice. E aí você vai. Pô, tem um filme do próprio Cocteau, que ele era poeta e cineasta, né? Que... Até hoje eu estou vendo e revendo e tentando ver de novo para poder compreender. E aí foi que eu entendi uma das coisas interessantes que eu acho nisso tudo, que eu tirei de conclusão, por mais que eu não entenda uma situação muito hermética, uma arte muito hermética, que seja, ela tem uma beleza plástica ou uma beleza de espírito ali nela, que eu não preciso entender para achar ela bela, entende? O belo, ele se manifesta sem eu precisar, muitas das vezes, entender completamente a obra de arte. A obra de arte está ali, a gente fica instigado, pô, mas peraí, que negócio é esse? A gente sente, né, Marcelo? A gente sente. É mais sentir do que compreender totalmente, né? Você, quando ama alguém, você tá lá apaixonadão, sentimento ligadíssimo, você muitas das vezes está ali naquele olho do furacão, você fala assim, pô, mas por que eu gosto dessa pessoa e tal? Algumas coisas você localiza, outras coisas você não localiza. Tem amigos meus que eu já perdoei, voltei a perdoar, e vou perdoar, de repente, mais uma vez, eu fico perguntando, pô, mas por que essas pessoas eu perdoei e outras pessoas eu não tive essa capacidade de perdoar os mesmos pecados, os mesmos defeitos? É uma questão que muitas das vezes foge da nossa lógica. Então, tem essa coisa também, do que está na lógica e o que não está na lógica. O que você sente, o que você sente com o corpo, com a alma, e o que você... Realmente a tua racionalidade leva a você pensar, pô, eu gosto da Luna por causa disso. Não, gosto porque gosto, mas também gosto por causa... Claro que eu identifico algumas coisas de identificação,
mas outras realmente deixa no ar, deixa na nuvem, né? Para a gente usar uma linguagem mais atual, né? O Marcelo, e falar em nuvem, eu tô lendo aqui agora, aí vez a Aninha é uma grande amiga, ela escreveu que ela ficou curiosa. Marcelo, será que eu tenho a imagem de alguns aqui do desenho? Será que se eu mostro aqui, você diz se tá espelhado, como é que tá? Que aí eu pensei, eu poderia mostrar um ou outro e você falaria sobre, que tal? Pode ser, pode ser. Deixa eu pegar um aqui, para a gente fazer uma experiência, ver se vai funcionar. Vamos lá. Vamos lá, esse aqui, ó, Marcelo. Vê se você consegue. Tá dando para ver, chama-se Inocente. Fala um pouquinho dele. Ó, eu não sei se a Aninha tá ouvindo, a Aninha falou que ficou curiosa. Eu vou mostrar, gente, algumas imagens do livro. Marcelo, explica para as pessoas, porque assim, aliás, eu vou logo te fazer essa pergunta antes de mostrar, então, Marcelo. Eu ia te perguntar uma coisa que é importante eu falar agora. O que te levou a realizar essa proposta de distribuição gratuita através do PDF e não fazer venda, entendeu? Publicar o livro, alguma editora. O que te levou? Por que você fez dessa forma? Olha, o máximo possível de querer que chegasse nas pessoas, e eu sabia que havia um público cativo do meu trabalho que se interessa pelo que eu escrevo. Eu sabia que eram umas 50 pessoas, que mais ou menos é a média do que eu vendo, 60 pessoas, numa noite eu vendo meus livros. Só que fazendo circular de forma gratuita, eu consegui chegar a 470 e poucas pessoas que me pediram para ler o livro, para eu mandar por e-mail. E aí, quer dizer, eu consegui, com isso, fazer com que, primeiro, por PDF, é muito mais rápido eu mandar por e-mail, o livro chega logo nas mãos da pessoa. Segunda coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande com esse negócio de site. Aí eu sou meio paranoico com esse negócio de usar cartão de crédito em qualquer site. Tá? Eu facilitei ao máximo. Olha, é uma arte nova, é uma arte diferente. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece, de hibridizar meme com poema. E quem tiver interessado, é ligação direta. Mando para você, você lê, abre, já mata a sua curiosidade, já lê. E aí deu super certo, porque uniu a curiosidade das pessoas com essa coisa de não precisar pagar, da arte chegar gratuita para as pessoas, e não ter nenhum intermediário, não ter site para baixar. Tá ali. Eu também, depois, passado aquela primeira etapa dos 400 pessoas que me pediram para eu enviar o livro, eu falei assim, quer saber, eu vou pegar toda a minha obra e botar na internet. E peguei todos os meus livros, transformei em PDF e tem um site que quem quiser me conhecer, manda e-mail para mim e tal. Eu mando todos os meus livros, quer dizer, tirar todos os obstáculos do caminho, né, Luna? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu vou pedir 35 no livro, ou pedir 30, mas 30, 35 reais ainda é caro para a nossa realidade brasileira. Aí as pessoas estão na pandemia, muita gente caiu seu padrão econômico, eu também, por mais que eu tenha a minha vida inteira trabalhado muito e feito eu tenho um padrão de vida bom financeiro, mas mesmo eu assim fico às vezes, caramba, o livro está 40 reais, o livro está 50, é um livro aqui, eu que compro o livro para caramba, pesa, né? No fim do mês pesa. Então foi assim que eu raciocinei e foi um sucesso muito grande. Marcelo, muito legal, parabéns, porque foi uma iniciativa muito bonita. Nossa, muito bonita mesmo, sabe? Outra coisa também que eu nunca tinha visto. Acredito que isso deva ter alguém que já fez e tudo, mas assim, eu não conheço ninguém que tenha feito, né? Então, também não sei, não. Foi uma eu também não muito legal. A Aninha falou que não deu para ver muito bem a letra. Bom, eu vou chegar mais pertinho. Eu separei esse aqui, peraí, vamos lá, vou botar de novo aqui, ó. Não sei porque se... no vídeo aparece ao contrário. Eu vou ver se eu consigo ler. Entendi. É porque é a coisa da câmera mesmo. Parece espelhado. Eu posso tentar ler. Eu estava preocupada de aparecer espelhado, que aí não ia dar para ver. Então não vai rolar. Mas não faz mal. Você pode mostrar a imagem
e eu posso tentar ler para ver se as pessoas conseguem entender. Ah, tá bom. Então vamos lá. Então, caramba, e agora? Peraí. Ó, eu vou ler aqui, ó. Inocente. Aí, né, tem a primeira figura. Não há crimes perfeitos. Aí depois vem a segunda, mas que bobagem. Aí vem embaixo, a parte de baixo, que é essa daqui. Ó, vocês estão vendo? Certo. Né? Que é: roubei beijos, extraí sorrisos, matei saudades. A imagem dá para ver, ó. E aí aqui ao lado tem: e ainda tenho direito a responder em liberdade. Muito legal. E aí, ó. Porque funciona. O meme, ele tem essa estrutura, né? Quer falar um pouquinho dele? O meme tem essa estrutura quadrinesca, né? Esse namoro com os quadrinhos. O meme tem esse jogo de divisão, assim. Ele pausa as frases. A linguagem memética, ela tem essa estruturação aí que eu coloquei o poema. Quer dizer, o poema mesmo, ele é todo monobloco, assim. Ele não tem nem estrofe. Ele vai inteiriço. Mas aí eu tive que dividir em blocos para poder funcionar na linguagem do meme, que é essa linguagem com bonequinhos, com teatralização aí de bonecos. Então, tem a linguagem do meme junto com a linguagem do poema, que são as rimas, que é a métrica rímica, o ritmo está presente também. Tem o título, porque o meme não costuma ter... Nenhum meme tem título. Dificilmente o meme tem título. Eu nunca vejo o meme com título. E o poema, em geral, tem título. Então tem, assim, elementos do poema e tem elementos do meme, né? Eu, para fazer o livro, eu tive que estudar dissertações, teses de doutoramento. Gente, em geral, na área de comunicação social, porque o meme, a linguagem memética, hoje em dia, está sendo estudada nas universidades, né? E aí eu fui estudar as características do meme e aquilo que eu já conhecia. Legal. Não foi assim uma coisa feita só com intuição, né? Muito legal, Marcelo. Pô, não é mesmo, porque quando a gente tem acesso ao livro, talvez a pessoa assim olhando não tenha noção, né? Mas é de uma inteligência. Eu estava falando, eu achei muito inteligente, porque o divertido você já espera, né? Porque quando você fala do qual é o intuito de poememes, né? Já imagina que seja algo bem humorado. Isso aí eu já imaginava, mas é extremamente inteligente mesmo, gente, sabe? Tem uns assim que você fica, caraca, muito bem bolado, assim, sabe? Como é que ele pensou assim nisso? Acho muito legal. Ah, tem esse aqui do MNC, achei sensacional. Marcelo, fala uma coisa, eu vi que tem porque eu não tinha visto isso, assim, eu vi que tem um índice, em que você coloca os memes e quem fez os desenhos, né? Você que fez, eu não olhei todos ainda, você que fez todos os desenhos ou alguns, como é que foi? Eu sou um poeta, um artista, não sou poeta, né? Hoje em dia eu me vejo até como um músico pós-moderno também, como um artista plástico pós-moderno. Eu, muitas vezes, sou um sucateiro das artes que me precederam, né? Então, tem muitos memes aí que eu usei quadros de artistas do século XIII, XIV, XV, XVI, para não cair na questão do direito autoral. Eu tive muita preocupação com o direito autoral. Tem um meme aí que eu fiz, que é um poema minuto meu, um poema minuto tipo oswaldiano, né? O Oswald fez no modernismo, ele iniciou o poema minuto, ele inventou o poema minuto naquele poema clássico dele, Amor, Humor, né? E tem um poema meu aí que já tinha saído no Máquina Mundi, eu dei uma repetida, só que no Máquina Mundi saiu como texto. Aí ele saiu como poememe, né? Que é assim: creu, brincando com a questão do acreditar, né? Do verbo crer, né? Creu, eu tô com ele interrogação. Aqui. Eu tô com ele aqui, eu peguei nele ainda agora. Então, se você puder mostrar. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu... Peguei nele ainda agora aqui. Muito, muito legal. Vamos falando, que eu vou procurando aqui. Tá por aqui. Então, fala aí. Teve poememe que eu usei, assim, teve um
que eu falo assim, no fim tudo acaba bem, resta saber para quem. Porque sempre acaba bem para alguém, né? Às vezes a inflação, como está a hiperinflação que a gente está enfrentando, ela está péssima para a população em geral, mas para os sonegadores, os investidores da Bolsa e outros mais, os donos de offshore e tudo mais, aí, como a gente tem visto, está maravilhoso, tá o dólar alto. Para sempre alguém, tem sempre um urubu ali que está se fartando na carniça alheia. Então, eu brinquei com aquele ditado, tudo acaba bem, resta saber para quem. Então, esse creu, foi justamente assim, a mesma palavra, só que o creu, átono, né, tônico, aliás, creu, e o creu átono, né? E um com ponto de interrogação, outro com ponto de exclamação. E aí, na verdade, era para eu ter usado aquele meme, refeito o meme, porque tem isso também, os memes na internet, eles são, como eles são anônimos e rodam, as pessoas pegam, refazem, retrabalham, e esse meme aí, esse poememe, era para ter sido feito com o Chico Buarque de Holanda, refazendo aquele meme dele, do ele triste, ele rindo, ele triste. Mas só que o Chico chegou a já processar uma rede de restaurantes que usou o meme dele para fazer propaganda, né? Aí eu fiquei temeroso dele também poder, de repente, não gostar da proposta e me processar por uso indevido da imagem, os direitos autorais dele. Aí eu resolvi dar uma de Hitchcock, que no livro eu entro nos meus poemas, né? Eu visto os meus poemas, eu acabo sendo também, entrando no meu trabalho artístico, como o Hitchcock entrava nos filmes dele, fazendo pontas, né? E aí eu entrei nesse poemênio, botei eu rindo, creu, como quem diz, pô, o cara tá crente que aquilo ali é a melhor coisa da vida dele, né? Um amor, uma religião, o cara tá sorridente, acreditando, né? E depois embaixo, quando o cara tem a decepção, né, para de acreditar, sofre um baque, né, uma puxada de tapete, olha o creu aí, eu com a cara triste, pensativa. Então eu me usei para não ter que usar o Chico Buarque. Cara, agora pensando, ultimamente tá creu pra geral, né? Tá bravo. E teve muita gente que creu, né? Vou te falar, com todo respeito, você sou uma mulher de muita fé, mas tá difícil crer. Hoje em dia tá só creu, entendeu? Só creu. Aquele funk. Marcelo, tem outro aqui, ó. Olha aqui. Pois é, esse é um um poememe mais camiseta até. Eu estava estudando uma vez sobre poema merchandise, poema de camiseta. E esse é um típico poema, acho que de camiseta. A saudade que arde, não há quem me salve. E aí um coração em chamas, né? Acho que dava uma camiseta bonita, uma branca, né? É verdade. Justamente porque esse livro é uma provocação só também. Ele não é, assim, meus livros de poemas hoje não são só simplesmente livros de poema puro e simples. Existe toda uma arquitetura, existe todo um projeto por trás, premissas filosóficas sobre literatura, teoria literária. Então, por exemplo, uma das premissas que o livro quis abordar e quis puxar o debate foi sobre o lugar da poesia, o lugar da obra de arte. É só no livro? Ou pode ser na camiseta, ou pode ser na xícara? Quer dizer, é aquela coisa que Walter Benjamin ele vai colocar com a questão da perda da aura da obra de arte. A obra de arte só precisa estar no Louvre, ou seja, a Mona Lisa precisa só estar no Louvre, ela tem que ser parodiada, remexida e, como se diz em teoria literária, profanada, né? Artisticamente falando. Uma obra pode ser profanada? O artista pós-moderno ele gosta de profanar as obras, ele gosta de parodiar, ele gosta de pastichizar, ele gosta de pegar aquela obra, que nem eu fiz num outro poememes aí, que eu peguei 2 quadros de pintura e depois, no fim, eu botei a escultura do Rodin, que foi justamente esse poema que eu já falei agora há pouco, no fim tudo acaba bem, resta saber para quem. Então tem um quadro lá com o Sócrates, com balãozinho, né? Então ali eu misturo pintura, misturo linguagem de história em quadrinho. Então ali, assim, é uma fusão de linguagens
não só poéticas e meméticas, mas de quadrinhos, e reutilizando obras de arte já consagradas, como a escultura do Rodin. O Marvin colocou assim, ó, ficaria show numa camiseta. E Marçal, Marvin, a galera que está aqui, gente, boa noite. Muito obrigada, sejam bem-vindos, meus parceiros, meus amigos arteiros. Eu estou uma arteira desnaturada, gente. Ai, Marcelo, então assim, eles estão colocando aqui, ó, coraçãozinho, carinho. O Marvin falou que ficaria muito legal numa camisa. Ó, eu não sei se os arteiros sabem, eu acho que o Marcelo, eu acho que não sei se você enviou para eles e tal, mas caso vocês queiram, ó, tá aqui, gente, eu fixei o comentário, ó. Para adquirir é só mandar um e-mail, ó, tá escrito aqui, para pollen.rio@gmail.com, que o Marcelo ele envia, tá, em PDF, para vocês o livro, tá bom? Tá, ó, eu tenho o livro, imprimi várias folhas aqui para tentar mostrar um pouquinho da riqueza que é, né? Porque o Marcelo falou para mim, e ele tem razão, né? Não funciona só falando, né? A pessoa tem que olhar a imagem. Além da imagem, né? É interessante o Marcelo apresentar e tudo, porque uma coisa interessante também, né, Marcelo, que você mostra, parece que é uma coisa óbvia. Você falar, tá óbvio que eu quis dizer isso, não tá vendo? Mas já aconteceu de uma pessoa ler e fazer uma outra leitura, ter um olhar diferente e de repente ela fala, Marcelo, nossa, nem pensei isso. Aconteceu isso já? Alguém falou com você isso? Acontece, sim. Acontece. Às vezes o poema mais simples possível. Tinha um poema no Máquina Mundi que era assim, da saudade, não é? A saudade, estou sentindo falta, nem sei bem do que. Parte que falta, parte que se aparta e a gente nem vê. Era uma coisa mais, poema simples, até de interpretação simples. Era assim, pô, tô com saudade, eu não sei do que eu tô com saudade, mas tô com saudade. Mas as pessoas projetam na obra de arte as suas angústias, a sua própria vivência, a sua própria estrada, sua formação, sua família, a formação que teve da família, suas ansiedades. Então, assim, é bem aquela coisa... Quem fala muito nisso é o Heidegger, o filósofo alemão, que diz assim, a obra de arte, ela pode até ser uma projeção do mundo do artista, o mundo do artista ali projetado, mas a obra de arte, quando chega nas pessoas, ela passa a ser uma projeção, um espelho do que as pessoas querem ver nela. Então, assim, eu não tenho como comandar a interpretação, nem quero, e eu acho maravilhoso que cada um tenha a sua própria visão, que aquilo bata na pessoa da maneira que melhor bater, ou do jeito que bater. Tem poemas assim que a gente às vezes não acha que vai fazer a pessoa chorar, quando a gente acaba de interpretar, a pessoa está em prantos. E o poema não era tão dramático assim, né? Mas assim, o que a arte faz naquela pessoa? Quer dizer, que botão essa arte aciona ali na alma da pessoa, a gente não pode saber, né? A gente só fez a arte... Cada um se apropria. Mundo, né? É muito subjetivo, né? O receptor se apropria e tem que ser assim mesmo. Ele que se apropria e faz o que quiser. Tá? Ó, tem um outro aqui, ó, Marcelo. Mao Zebu. No outro dia me perguntaram se eu fiz esse poema por causa do Bolsonaro. Eu falei, não. Não foi por causa do Bolsonaro. Foi porque eu tenho, assim, tem vizinhos... Não, mas pode encaixar no Bolsonaro também. Mas tem vizinhos que incomodam. Então, certos capetas, nem o inferno... certos capetas tiram o inferno de letra, né? Certos capetas tiram o inferno de letra. Eu veio isso na minha cabeça, falei, nossa, tem cada capeta que, em vez de cuidar da sua vida, cuida da minha vida. Eu acho um atraso de vida esse negócio de ficar cuidando da vida alheia. Mas certos capetas o inferno tira de letra, ou seja, eu acho que nem o capeta vai aguentar essas pessoas. E o mais interessante, né, é realmente a junção, porque aí tem uma panela, né, aqui, e... Isso aí é de um espanhol do século XVI, se não me engano, Francisco Zurbarán. Fala um pouquinho dessa imagem, Marcelo, o que você utilizou essa imagem? Eu estava lendo um livro de história, né, para dar uma aula de história, eu estava lendo um livro de história e veio essa imagem do Francisco Zurbarán,
do século XVI, 1500 e alguma coisa. Eu falei, meu Deus, isso aí tem tudo a ver com o poema que eu escrevi, micropoema. Eu vou encaixar o poema com a imagem. Aí eu encaixei um com o outro, ou seja, uma arte tão antiga, um quadro, que eu fiz questão de profanar. Eu falei, quer saber? Eu vou meter dentro do quadro essa colocação. E eu, inclusive, no quadro, eu botei mais chamas. Essas chamas aí eu não sei nem se no quadro existem. Eu acho que eu acrescentei digitalmente. Porque realmente eu quis meter a mão na arte e refazer. É pós-modernismo. Eu gosto de pegar, parodiar, transformar, como se fosse um Frankenstein, uma obra vindo de uma obra anterior, sabe? Uma obra vindo de outra obra. Você sabe que você sabe assim que, enfim, né? Eu viajei, né, nessa, sei lá, esse fogo aqui nessa panela. Imaginei uma sopa de letras. Olha só como é que a nossa cabeça voa, né? Que maravilha! Assim, a nossa cabeça é muito louca, né, cara? A gente, assim, vai em umas paradas assim que às vezes o próprio cantor fala, caraca, nem cheguei lá. Mas a cabeça... Pois é, mas olha, esse livro também é outra coisa que esse livro levanta, a premissa de discussão, né? Então, por exemplo, quando o Marcel Duchamp colocou o urinol lá no início do século XX no museu e falou, isso é uma obra de arte, pegou um bidê, um urinol, um lugar de fazer aquele urinol que as pessoas vão no banheiro masculino e urinam ali, e botou ele estava justamente provocando as pessoas, um choque nas pessoas, para perguntar, arte é aquilo que está no museu ou não? A arte é fora do museu também? O museu é lugar da legitimação? Só o que está no museu é arte ou não? Ou o que está fora também é? Tudo é arte? Tudo pode ser arte? Ou tem limites para se dizer, não, isso é um objeto artístico, isso não é? E o Poememes tem algumas premissas também para fazer as pessoas pensarem. Ou seja, até que ponto eu podia unir um quadro antigo com esse tipo de poema provocativo? Então, quer dizer, e a imagem, e ao mesmo tempo, outra coisa que eu procurei provocar nas pessoas, Luna, é a questão seguinte: eu acho que hoje em dia, no nosso meio poético ou artístico, as pessoas muitas das vezes não se utilizam do que é a matéria-prima principal do artista, que é a criatividade, sair da mesmice. Eu tenho visto muitos livros de poemas, muito mais do mesmo, que já foi feito, e tarará, tantã. Então, assim, geralmente, o que a gente tem no nosso meio poético? As pessoas fazem, durante um tempo, um monte de poemas, juntam, vou fazer um livro. Aí bota no livro, bota um título lá, eu acho que esse livro pode levar esse título. E aí vira uma reunião de poemas, aí você percebe que não existe um projeto estético ali por trás. Quer dizer, aí os livros vão ficando muito parecidos uns com os outros, né? Isso me incomoda um pouco. É verdade. E aí eu fico inquieto. Eu sou artista, eu sou um cara super inquieto por natureza. E aí eu fico, meu Deus, eu não vou fazer um livro igual a todo mundo, eu não quero fazer um livro igual ao que eu já fiz também. E se você for pegar meus livros de poema, um é diferente do outro. E aí eu fico, meu Deus, eu sou muito inquieto. No outro dia tinha uma poeta mais velha, e a minha amigaça, que falou assim, mas você ficar toda hora experimentando e sendo outro, e sendo outro. Eu falei, mas Leila, o meu primeiro livro, Leila, né, a minha amiga, o meu primeiro livro é um livro chamado Diário do Camaleão. Então eu sou assim, eu posso ter sempre uma dicção versica, que é muito a minha cara, mas eu tenho que, assim, tentar uma forma diferente, tentar uma coisa nova, porque se eu ficar fazendo o mesmo sempre, eu sei lá. Aí ela falou assim, mas e a marca? Mas e a marca Marcelo Mourão? Como é que fica? Eu falei, mas a marca é do inconstante, é da metamorfose ambulante, é do Raul Seixas, né, vamos chamar assim. Mas olha, esse livro também pega nesse ponto. Ou seja, eu gostei muito desse aqui, ó. Inspiração. Esse é muito legal. Olho no Mas você sabe que... Eu achei incrível. Fala. Mas você sabe que esse aí, eu acho que só se ele fosse só texto, ele não se sustentava literariamente, ou seja, eu não teria coragem de publicar ele se não fosse nesse projeto bem-humorado, poememes, linguagem visual. Eu acho que ele só como texto não ia se segurar. Eu acho que só a brincadeirinha de trocadilho que eu estabeleço não é o bastante para, assim, no nível que eu acho que eu alcancei, lançar ele e falar eu acho assim, que realmente
deu uma potencializada boa. Eu acho que ele funcionaria assim, que é muito bom. Eu, pelo menos, achei muito bom. Mas eu acho que, sem dúvida, quando você olha assim a palavra corpo, com vários corpos, né? Quando você olha o olho com o olho, né? O desenho. Eu adoro essas coisas também, Marcela, assim, sabe? Aí o Kama Sutra, com uma letra mais inclinada, tu vê que é uma letra mais livre, né? Aí você já imagina, né? Aquela coisa das posições livres. A cabeça viaja, né? Então, e o inspiração, essa coisa, eu gosto muito de fazer isso com as palavras, né? Colocar uma palavra, uma letra grande e uma letra pequena. Uma letra grande e uma letra pequena, eu adoro. Às vezes eu escrevo poesia, afeto nas minhas legendas e coloco o A pequenininho, o F grandão, o E pequenininho, o T grandão. Aí o pessoal fala, ué, mas, pô, botou... Eu falei, não, eu botei de propósito, para ficar dinâmico, para ficar diferente, sabe? Então eu achei assim, esse corpo aqui, que são os corpos, eu achei sensacional. A letra do Kama Sutra também, o olho também, achei tudo incrível, sabe? Até uma inspiração, como tipo um título em cima, né? Aham. Muito legal. Não, e você vê que existe uma divisão ali que eu botei as maiúsculas, olha lá, o I e o P, fazendo uma divisão, ou seja, uma piração inspirada, né? Uma Verdade. inspiração. É Tem verdade. isso também. Verdade, é inspiração. Agora, piração e o I é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso também. Uma inspiração pirada. Tem uma palavra que eu faço muito isso, a palavra conjunto, né? E aí eu coloco, às vezes eu coloco aquela frase, somos uma rede de artes afetos que se costura em conjunto. Aí eu boto com pequenininho e boto junto grande, em letras, né, maiores, de forma porque é para ver que junto, é o conjunto que tem a palavra junto dentro da palavra conjunto. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Eu amei esse. Assim, é um dos meus preferidos. Mas você vê como é que as coisas são, né? O poeta é esse ser que ele bota mil malícias nas palavras. Ele extrai das palavras as malícias e os seus desdobramentos. Aí você vê como eu, de repente, peguei uma palavra, só uma palavra já daria para, de repente, destrinchar esse título aí num poema concreto, visual, e fazer inspiração, e fazer toda uma brincadeira só com o título. Ou seja, a brincadeira está desde o título até o poema todo em si, onde as imagens são subversivas, e ali também tem elementos metafóricos nesses corpos que estão se formando a palavra corpo. Ou seja, tem metáfora para todo lado, tem polissemia, porque a poesia é polissêmica, ou seja, a poesia tem vários sentidos ali empregados, que o poeta abre portas e sentidos e possibilidades de interpretação, e o leitor vai interpretando como queira, entrando pela porta que quiser. Então, assim, é muito bacana, você percebeu isso com boa leitora que você é, como tem essas minúcias, quer dizer, o inspiração, ou seja, esse P maiúsculo para demarcar que eu estou falando que é uma inspiração pirada. Então, quer dizer, tem brincadeira com o sentido das palavras e seus desdobramentos, e no poema inteiro. Ou seja, o poeta é esse provocador, é esse cara que pega as palavras e vai esmiuçando, desdobrando, destacando. Ou seja, você veja como é que são as coisas. Inspiração, se eu tivesse escrito num livro, seria mais difícil, só se eu usasse mesmo, como você bem disse, continuasse usando o P maiúsculo e com algum tipo de letra que não fosse a letra habitual do livro inteiro. Tem isso também. Porque sabe de uma coisa? Os poetas às vezes pensam que fazer esse tipo de doideira vai denegrir você enquanto poeta, porque tem gente que diz assim, não, olha, antigamente o poeta usava tudo maiúsculo. Não, agora o poeta do modernismo de 22 começou a usar maiúscula só no início do verso. E respeitando as pontuações. Aí, no fim do século XX, o poeta veio com tudo em minúscula e menos pontuação possível. E eu, dentro dos meus poemas, dos meus livros, Máquina Mundi começou com isso, eu já venho, assim, pouco ligando para isso tudo. Tem hora que eu respeito a gramática, tem hora que eu boto tudo em minúscula, tem hora que eu boto vírgula, tem hora que eu não boto vírgula. Cada poema tem sua vida própria, sua individualidade. Nesse ponto, eu concordo muito com dois poetas, o Pedro Lira, o saudoso professor Pedro Lira, e também o Ronaldo Werneck, que é um poeta mineiro,
trabalha muito com poema visual. E eles falam isso, cada poema com a sua identidade, cada poema como se fosse uma pessoa, cada poema com a sua própria vida. Então tem poemas que eu digo assim, pô, esse é tão pequenininho que tudo em minúscula vai casar bem. E aí vai, pô, faz. Aí o livro fica todo disforme, mas para que também uniformidade no livro? Então, Verdade. eu já vim com uma proposta, porque às vezes as pessoas falam assim, não, tudo em minúscula, não, tudo em maiúscula, não, respeita toda... Não, acho que cada poema pede que me dê na telha. Eu acho que a gente, voltando ao que eu estava falando, a gente, enquanto artista, não pode esquecer o tempo inteiro que a gente é criador, a gente é criativo, e a nossa mente tem que fervilhar, e a nossa mente tem que criar, e não pode ter medo de quebrar, e não tem que ter medo também dos outros poetas dizerem, poxa, mas que porcaria é essa que você fez? Deixa, o tempo vai dizer que você estava fazendo uma coisa que você criou, é tua, é da tua individualidade. Quer dizer, se não fosse a ousadia de muitos cientistas e de muitas pessoas que foram apedrejadas, a ciência não andava, a arte não andava. Eu acho que a gente precisa criar, ir além, conhecer não é fazer arte sem conhecimento do que está fazendo, ler, estudar, trabalhar, pensar, ler teoria literária, conhecer os períodos anteriores, conhecer tudo que a teoria te coloca, para depois dar o salto sem cometer bobagens, sabe? Às vezes a pessoa faz uma árvore de Natal, ou vou fazer meu poema no desenho de uma árvore de Natal. E mal sabe ele que antes dele, muitos poetas já fizeram isso, em formato de xícara, enfim. Mallarmé, os poetas que precederam, né, a tradição literária. Eu concordo com Ponte. Eu concordo com você, senão a gente fica muito preso. Eu também sou muito assim. Eu amo o Manuel de Barros, né? Porque ele tem uma linguagem absolutamente louca, doida. E eu acho que todos nós, não existe ninguém que seja capaz de agradar a todos. Não existe. Por mais sensacional, exemplar que aquela pessoa seja, exemplar entre aspas, essa palavra, né? As palavras, né? Se você começar a pensar, né? Acho que tem um universo, então esse exemplar aí. Mas por mais assim que você olha a vida daquela pessoa, não consegue agradar todo mundo, não tem jeito. Isso é sensacional também, cara, porque isso é o que você falou, faz parte, né? Você contestar, você trocar, discordar, né? Isso aí com certeza. Um processo. Com certeza. E eu abro o debate, e a pedra que eu levo, é bom para levar a pedra no meu lombo mesmo, para poder depois da pedrada eu aprender, ou então quem me deu a pedrada aprender. Ou um aprende, ou outro aprende, ou os dois aprendem com aquela... Porque se a gente for o tempo inteiro cordeirinho, repetindo, todo mundo faz para agradar gregos, troianos e baianos, também, sabe, não tenha medo da pedrada, invente. Olha, a mente foi feita para ser usada e abusada. Então use e abuse da criatividade. Isso que você falou que faz, compor o poema em maiúsculas, minúsculas, maiúsculas, vai fundo, faz. Se aquilo tem um sentido na tua... Porque tem um projeto estético, né? A Aninha colocou aqui agora, é tão bom brincar com a imagem das letras, eu adoro. Ela colocou aqui na live. E é muito gostoso mesmo. Aqui, eu separei essa daqui também, ó, Marcelo. Ó, teleguiado, né? O pior robô que há é aquele que se deixou programar. Olha que legal, gente. Olha aí, muito legal. Esse desenho foi você que fez, Marcelo? Esse aí foi o seguinte, eu peguei o robô do Google, né, uma imagem que está no site que não tem autoria definida. A mão eu peguei num outro também, porque não tinha como pegar era uma imagem tão específica que eu queria, que eu tive que eu mesmo pegar uma mão de algum lugar, fazer esses fios, quer dizer, compor essa imagem a partir de 3 imagens soltas na internet, com autoria anônima, né? Nossa, ficou muito bacana, Marcelo, muito. É outro que eu gostei muito também. Marcelo, uma pergunta, porque assim, quanto tempo você demorou para produzir, ou seja, escrever, desenhar, e quanto tempo você demorou pensando assim, tipo, você já estava aluna, já estava pensando há 3 anos nesse livro, pensando nos memes, né, construindo e tal, ou não, foi uma coisa assim mais rápida? Como é que foi essa coisa assim, a duração desse processo, né?
Quando veio a pandemia, eu estava já entregando a minha dissertação de mestrado e já estava com ela pronta, escrita. E eu estava já pensando em fazer o doutorado em literatura. Nesse meio tempo, eu falei, bom, preciso comprar um material novo, que eu não posso ficar tantos anos sem lançar nada. E Máquina Mundi é o último livro que eu tinha lançado em 2016. Aí comecei a compor uma série de poemas, e pá. Aí eu vi quando eu já tinha uns 120 poemas e tal. Aí comecei a querer mostrar na internet. Aí, de repente, quando eu fui mostrar um poema na internet, eu botei uma imagem e a minha legenda era: então, para vocês, uma espécie de poememes. Foi aí que me deu um estalo, eu falei, caramba, que é isso? Aí corri para deletar, né? Eu falei, poememes é uma coisa, que maluquice é essa? Poememes? De onde eu tirei isso? Porque existe foto-poema, mas eu pensei, poememes? Será que dá para juntar poema com meme? Quer dizer, vem um estalo tem muita coisa que vem num estalo na minha cabeça, né? Máquina Mundi, por exemplo, foi um título que veio num estalo na minha cabeça do livro, né? E aquilo veio de repente, assim, veio de dentro de mim, eu falei, poememes? Aí comecei daquela ideia celular, né? Unicelular, e comecei a pensar, mas será que pode? Será que dá para juntar meme com poema? Aí fui desenvolvendo a teoria, né? Pensando, não, vou tentar, vou experimentar e pegar alguns poemas. Peraí, o meme, como é que é o meme? O meme pode ser um poema longo? Não, o meme tem que ser um poema até de 4 versos, porque o meme é muito rápido. O meme é uma linguagem muito rápida. Só, se puder 2 versos só, tá ótimo. Quanto menos falar, mais efeito cômico. Aí fui estudar o meme, estudei, falei, dá para fazer. Dá para entrar nessa loucura. Aí comecei a pegar aqueles poemas curtos, alguns curtos, alguns longos. Era um material muito grande que eu tinha criado em 6 meses. Né? Aí comecei a pegar os pequenos e tentar encaixar algumas imagens, pensar em imagens, falar, peraí, aí li o poema pequeno, falava, que imagem eu botaria aqui? Poxa, eu divido em 4, divido em 3. Aí começou a fervilhar minha cabeça, fritar meus neurônios, né, para tentar conjugar imagem e texto, imagem e texto. E aí isso aí durou esse processo uns 6 meses, 8 meses. Agora, para o livro estar completamente pronto, foram uns 10 meses. Foram uns 10 meses de pesquisa. Nossa, e vou falar, Marcelo, e vou te dizer que eu achei assim rápido, porque eu, com tudo que você está falando, pelo que eu li do livro, vi e folhei, a gente imagina um processo assim mais longo, né? Assim, porque, cara, dá trabalho, a gente sabe que dá, né? Você fica imerso ali, né? Ali, nossa, uma produção assim, que não é fácil. A maioria do material que eu estava preparando é tudo poema assim, de arrasa quarteirão no sentido de deprimido, né? Então, assim, o mundo tá mal, o mundo vai acabar, aí falando de ecologia, falando coisas muito tristes, tem poemas assim falando sobre suicídio, tem poemas, assim, é um livro muito pesado. Eu falei, caramba, o Máquina Mundi, que foi o livro anterior, já não foi um livro muito fácil de temática, assim, tem muita tristeza, tem a morte do meu pai no livro, tinha muita coisa ruim no Máquina Mundi, que já era triste. Falei, vou lançar outro livro triste, aí Poememes entrou assim, rasgando, e sendo o livro que não era para ter sido, mas que calhou, encaixou perfeitamente, que eu falei, opa, um livro solar, um livro colorido, um livro de humor, um livro com uma estética outra, um livro com uma linguagem híbrida, diferente, original. Aí me empolguei e falei, opa, maravilha. Depois de um livro com uma capa preta, como foi Máquina Mundi, cinza, preta, cinza, Mundo da Máquina, eram temáticas pesadas, falei, nada como um livro solar, bem-humorado, que fala também coisas críticas, mas fala coisas críticas de uma maneira bem-humorada. Falei, tem que ser o livro Poememes agora. Aí, tem também, para além das críticas, tem também alguns que não tem, né, assim, que eu achei realmente bem leve, assim, mais leve, né, assim, que é muito gostoso, sim, essa mistura também, né, Marcelo? É muito gostoso. Sim, sim. Bom, porque não é fácil, né, você conjugar humor, poesia, meme, uma opção de coisas. A sorte é que eu tenho muitos poemas bem-humorados. Só que são poemas, às vezes, que literariamente não são tão bons. Mas como poemema encaixou.
Esse é Macronaíma, País Surreal. Esse é um haikai. Esse é um haikai. Esse é um haikai, sabia? É mesmo? É, porque o haikai é 575, né? Então é País Surreal 5. Overdose de euforia 7. No meio do caos 5. Ou seja, ele tem uma forma fixa antiga, né? Japonesa, abrasileirada, né? E aí o título bem brasileiro, Macronaíma, ou seja, o nosso país é um grande Macunaíma, né? O Macronaíma, né? Macunaíma grande, né? Exatamente. Esses trocadilhos, essas junções, essas brincadeiras, né? Que é sensacional. É o que você falou, faz toda a diferença a gente olhar. Porque falar é uma coisa, e quando você olha, que aí você vê uma letra maior, uma menor, vê o macro e vê o naíma, aí tu lembra de Macunaíma, aí tu vê o dinheiro, vê o país, vê a overdose, cara, a mistura aqui. Então, é muito legal isso, Marcelo. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de fazer muito esses intertextos, você sabe, né? Assim, essas redes também, essas costuras, né? Cara, eu acho isso muito rico. Eu acho que a poesia é isso, sabe? O poeta chega um momento em que ele se sente muito assim à vontade para fazer isso, sabe? Liberdade. Isso é liberdade, sabe? Assim, não, no melhor sentido dessa palavra. E outra provocação do livro, outra premissa, que foi o seguinte: com quem a gente está dialogando? É só com os nossos pares? Ou seja, esse livro aí já me levou para 8 mestres, seja de universidade ou de ensino médio, ou até de ensino fundamental, já levaram os poememes para a sala de aula para virar tema de aula. Teve uma turma, turmas, né, da escola municipal, eu esqueci o nome, amiga minha, professora, fez letras comigo na Unesa. Ela falou assim: meu Deus, eu vou levar isso aí nunca ninguém viu lá, a garotada vai adorar. E não é que a garotada gosta, porque, por exemplo, poesia é muito difícil a gente conseguir que a garotada goste de poesia. E eu, no outro dia, uma amiga minha disse assim: pô, Marcelo, eu estava lendo o teu livro, aí a minha filha passou na sala, que eu estava com o computador aberto, ela falou assim: pô, mas que livro maluco é esse, com essa capa, com esse cara aí desenhado, não sei o quê. E a garota começou a ler, né, adolescente, 14, 15 anos, e aí começou a ler, pô, mas que legal, que linguagem engraçada, que não sei o quê. Ou seja, o Poememes foi uma tentativa também, ô Luna, bastante preocupada minha, de furar a nossa bolha, de não ficar só, dele poder circular entre a juventude, dele poder não ficar só com as pessoas mais maduras, quer dizer, para também rejuvenescer a linguagem poética de alguma forma e poder dialogar mais com mais gente, simplificar, vamos dizer assim, tornar a poesia mais pop. Você está falando de dialogar com mais gente, deixa eu te interromper rapidinho para ler um comentário super, super importante e bonito aqui, ó. Saúde e fatos, né? Colocou assim, ó: parabéns, Marcelo, por mais um trabalho lindo e profissional. Parabéns aos dois pela live. Amo literatura, poemas. Queria ser escritora, estudar literatura, mas acabei sendo médica. Olha que linda. Nossa. É mesmo, você vê como é que são as coisas, né? O Poememes atingiu médicos também, outras áreas, sim, ou seja, é uma linguagem visual tão direta. Ó, saúde e fatos, agradecer todo mundo, gente, que está colocando... Não, e essa querida médica, desculpa te atropelando, mas essa querida médica já pegou Poememes meus para explicar coisas sobre o coração. Por exemplo, tem um Poememes meu que é assim, como é que é? Sangue no olho, coração pegou fogo, né? E aí aparece um olho avermelhado. A partir desse poememe, ela explicou para os pacientes dela que quando o olho fica muito avermelhado é sinal de pressão alta. Ela começou a explicar através... Quer dizer, a poesia foi o mote, ou seja, o poema foi o mote para ela começar toda uma explicação. Ou seja, eu acho que na cabeça dela, pelo menos presumo eu, que ela sentiu que aquilo ficaria mais gravado na mente das pessoas, aquela imagética, para iniciar um assunto que às vezes não é tão simples de ser abordado. Mas teve um outro poema também que eu fiz com assim, coisas de eletrocardiograma, que ela também postou. Ela é uma leitora muito querida, uma pessoa muito bacana aí que tem acompanhado o meu trabalho, e eu mando um beijão para ela.
Ah, eu mando um beijo também, faço coro com as palavras do Marcelo. Quero aproveitar para agradecer todo o carinho, gente. Desculpa se eu não respondi aqui alguém. Às vezes eu aperto aqui e tento responder, né? Mas, enfim, né? A gente que faz tudo sozinha é complicado, sobe muito rápido. Ó, mas aqui, e o nosso amigo Antônio Carlos está aqui também. Eu comecei como médico e fui acometido por poesia subaguda. Ah, Antônio Carlos, maravilhoso. Silvia Grabois está aí, feliz em ver vocês, maravilhoso. Silvia, um beijo. Antônio Carlos, Cris, Marçal, Marvin, a médica, todo mundo que está aqui, gente. Um grande beijo, obrigada pelo carinho, tá? Pelo prestígio. Marcelo, então, essa questão da poesia é uma coisa que eu falo muito, inclusive, no meu trabalho. O meu trabalho do projeto social, o eixo dele, assim, a base dele, é toda voltada não vou falar nessa poesia, porque é a poesia que tem uma compreensão muito rasa, né? Quando falam de poesia, as pessoas imaginam logo linguagem textual, ponto. É coisa de professor, ponto. É coisa de poeta. Não. A poesia está na dança, está na música, está na arte, na linguagem corporal, né? Está no teatro, está no artesanato, está no olhar, né? Um abraço. Então, assim, eu falo muito dessa questão do sentimento, da emoção, né? E aí eu percebo, até mesmo, por exemplo, citando lá a ocupação, onde a gente tem um projeto social, a gente atende alguns professores, como o professor de história, o Serginho Gramático, né? Que agora tá atuando lá também, tu tá conversando com ele sobre isso, e ele falando de novas formas de passar para as crianças coisas que elas não têm muita dificuldade, porque são crianças de 10 anos que não sabem ler, não sabem escrever, extrema vulnerabilidade, crianças que não têm uma casa, um teto, que vivem nas ruas. Aí, como que você vai falar de história para uma criança dessa de forma comum? Essa criança não é uma criança comum, né? Eu acho que para qualquer pessoa, né? Porque vulneráveis todos somos, mas assim, para qualquer criança ou qualquer adulto, essa forma da gente, né, transmitir lúdica, trazendo a poesia, que é isso aí que você falou, essa brincadeira, essa liberdade, tudo, é a melhor. É você ir fazer aula de campo, vai pra rua, mostra a pedra no chão, fala da rocha, né? Entra lá na geografia. Essa é uma forma sensacional. É a arte como ponte, né? É por isso que eu falo que arte é coisa séria, cara, as pessoas não acreditam. E aí você vê o médico, como você está citando, né? Utilizando essas formas, né? Esses elementos, todas essas linguagens, né, diversas, para falar ali da função dele, que eu não sei explicar, né? E aí tu vê, às vezes, um outro professor pegando um violão, professor de matemática, toca uma música para falar da matemática, né, ensinar. Isso é sensacional, Marcelo, assim, sensacional. Então, já falei demais, só te interrompi aqui para fazer esse complemento, né? Porque eu vivo isso também, eu sei o quanto isso é importante. Muito bom. É verdade. Estão dando parabéns. Assim, é muito... Pô, que bacana. Não, e você que lida também muito, assim, você fala às vezes, eu vejo o teu trabalho, eu acompanho, você sabe disso que eu sou seu fã também, e você muitas das vezes fala para a garotada, ou para os jovens, ou os homens mais maduros, ou senhoras também, que você lida com um público bem adulto também, você fala assim, pô, vocês hoje querem desenhar, querem fazer poema, querem... O que vocês querem fazer hoje? Mas, se você quiser um dia chegar para eles e falar assim, ó, se você quiser desenhar e fazer um poema dentro do teu desenho, vai fundo, porque assim, eu não pretendo, Luna, eu já, inclusive, registrei a marca Poememes. Eu peguei e registrei a propriedade intelectual da marca Poememes. Mas eu não sou dono, eu não quero ser dono dessa linguagem. Quem quiser fazer seus próprios Poememes, e eu acho que abri um caminho de possibilidades aí para a pessoa pensar, fazer seu próprio caminho, ver que a arte, de repente, não é fazer o mesmo sempre, é tentar algum horizonte diferente e tentar fazer coisas novas. Por exemplo, quando o Renato Russo pegou e fez o Faroeste Caboclo e todo mundo ficou embasbacado quando viu aquilo, falou, pô, peraí, mas é música brasileira, mas é rock and roll, mas tem 158 versos, mas isso vai tocar na rádio, tocou, foi primeiro lugar durante 3 meses. Quer dizer, era uma música completamente estranha, era uma música bastante esquisita, mas ao mesmo tempo atraente, atrativa, quer dizer, e marcou uma época, ou seja, experimentar em arte é muito interessante e é bom misturar com tudo que você já aprendeu sobre arte, com tudo que seja... Então vai fundo, faça seu próprio caminho, seus próprios poemas, não precisa obedecer sempre às escolas artísticas que precederam, faz a tua própria estilo, faz teus próprios
cacoetes artísticos, inventa suas próprias formas de se expressar, porque pode ter pedrada, e a gente quer sempre ser aceito, né? Ser amado, ser gostado, mas também correr riscos na vida é importante. Se joga, vai, faz, e se arrebentar todo, vai pelo menos ter aprendizado aí nesses teus machucados, né? Verdade. Marcelo, ó, a Edilde.cândido, ela escreveu assim, ó: eu dou aula para os meus alunos com poemas e contando histórias. Olha que lindo, Marcelo. São professores artistas, né? Com alma de artista. Olha, fazendo aqui, ó, uma parada muito importante para dar os parabéns para os professores e professoras, né? Pelo dia de hoje, gente. Nossa, Marcelo, um grande professor, todos nós, né? Então, você assim, também. Parabéns, olha, é uma luta. Hoje um amigo meu, um grande professor também, Selmo, né, que também é parceiro lá na ocupação, lá no projeto Benjamin Filho, ele falou uma frase muito legal, né? Que foi assim, ele disse assim, professor é uma escolha de luta. Ser professor é uma escolha de luta. Eu falei, caraca, que sensacional. Porque é isso, cara. O professor tem que lutar o tempo todo. É que nem um artista, né, meu amigo? Ainda mais no nosso país, que valoriza tão pouco e a gente luta contra tudo, contra o livro caro, contra a arte cara, o teatro caro, o cinema caro. Ou seja, a gente está sempre lutando contra a falta de material escolar. Eu vejo quantas campanhas você faz para arrecadar lápis de cor para os teus alunos carentes. Eu vejo como você batalha, briga, abraça a causa, mas está sempre também, por outro lado, tendo a satisfação daqueles abraços que você coloca as fotos, ou seja, do amor que esses alunos depois passam, e o reconhecimento por você ser essa guerreira, Luna, e essa pessoa admirável que luta muito por eles e que deposita... O Paulo Freire falava uma coisa muito importante, né? Ensinar é uma profissão de fé, mas é uma profissão de amor também. Tem que ter amor pela humanidade. O Paulo Freire não falava assim, só ter amor pelo aluno. Não, é ter amor pelo humano, por estar com o humano, por ter trocas humanas. Porque Paulo Freire era o tipo de professor, e isso ele estabeleceu na obra dele o seguinte, uma das premissas dele, né? A gente tem que respeitar os saberes de cada um, mesmo que seja uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não tenha nenhum tipo de estudo, de saber formal, escolar, mas aquela pessoa tem algo a te ensinar de vida, de conhecimento de mundo, de conhecimento religioso, alguma coisa que aquela pessoa vai te ensinar e te acrescentar na vida, né? Com certeza, Marcelo. Queria mandar um beijo pro nosso amigo Antônio Carlos, tão carinhoso, acabou de deixar outro comentário aqui. Muito obrigada, tá, gente? Gratidão imensa. Tem razão, Marcelo. A gente é uma troca, sabe? É uma troca, assim. Eu aprendo muito, muito, muito. Nossa, hoje mesmo eu fiz um texto emocionado e eu falei o quanto que eu cresci, cara, enquanto eu tô crescendo, sabe? Convivendo com essas pessoas ao longo desses quase 6 anos aí de projeto. Cara, e é uma forma nada convencional, né? Porque a gente não está dentro das escolas, a gente não está na secretaria, não está nas instituições. Eu até fiz muitos trabalhos da secretaria, mas atualmente hoje em dia a gente está nas ruas, nas ocupações, cara, nos morros, entendeu? E aí você viu o quanto a educação, a arte, sabe, assim, é necessária, Marcelo. Nossa, e com certeza. Enquanto eles estão longe dela, é muito triste. É verdade. Pela montagem do nosso cotidiano, né? O nosso cotidiano, esse capitalismo selvagem, neoliberal, ele faz com que as pessoas fiquem cansadas, acordem muito cedo para trabalhar, às vezes quer estudar, não pode, às vezes quer comprar um livro, não pode. Então, há muitos empecilhos que dentro desse nosso jogo social faz com que tudo seja contra as pessoas abrirem o conhecimento na cabeça delas. Quer dizer, o conhecimento é perigoso, né? Elas abrirem a mente delas, ficarem pessoas críticas é uma coisa muito perigosa, porque elas vão ficar cidadãos críticos, né? E ninguém quer, né? Assim, não é interessante, né? É o que eu falo, quando a gente chega em algum lugar, e na maioria dos lugares é assim, nesses lugares, eles acham que as pessoas não têm, assim, sabe?
que ter mais do que o básico ali, que é uma obrigação, deveria ser do Estado, né? A comida, né? O alimento para o corpo, né? E aí, como que a gente fala que, cara, a gente está lutando pelo alimento para a alma? E a arte é um desses alimentos, né? Se a pessoa não tem nem prato de comida, o alimento para o corpo, ele é fundamental, claro. Senão a pessoa não fica de pé. É óbvio que tem que beber água. Mas, cara, eu fico assim, indignada como muitas pessoas acham que essas pessoas mais vulneráveis, em situações de extrema vulnerabilidade, se conseguirem um lugar para dormir, se conseguirem uma coisa para uma comida para comer, tá muito bom, não tá muito bom. Não tá muito bom, as pessoas têm que ler, têm que escrever, têm que pensar. Ah, já tá trabalhando, já tá bom. Eu não tô querendo, assim, ser, sabe, hipocrisia nenhuma. Claro, se tá trabalhando, tá ótimo, é melhor do que desempregado. Mas a gente precisa ir além, essas pessoas precisam trabalhar, botar a cabeça delas para criar, sabe? Inventar, construir. Porque senão você passa uma vida toda como escravo, sabe? Você não vive, você existe. E eu luto porque essas pessoas são muito inteligentes. Aí as pessoas falam assim, ah, mas o fulano, nossa, o fulano, ele sabe escrever, fez um poema, apesar de morar na rua, apesar de morar no viaduto. Gente, não é apesar de, ele fez porque ele é foda, porque ele é bom, então ele é uma pessoa como outra qualquer, só que vive em situação de rua. É uma condição. Então, assim, sabe? Sim, É muito sim. louco, Marcelo. Muito louco você ter que explicar isso. Porque realmente a gente Mas, não Lu, que a pessoa não tem nem comida. pois é. E você sabe uma coisa? Eu vim de uma situação, não de miserabilidade, mas eu era extremamente pobre. Para você ter uma ideia, tinha momentos aqui em casa, eu era filho de vendedor, né, com dona de casa. E vendedor quase mascate de ir para a rua vender, e às vezes não vendia. E a gente passou muita necessidade, né? Eu, quando era pequeno, assim, 9 anos de idade, eu ia para a feira vender gibi velho que eu conseguia pegar no lixo e vendia o gibi velho na feira para comprar um novo na banca de jornal. Então, assim, sempre trabalhando, meu pai dizia, não, deixa ele trabalhar, que é melhor trabalhar desde cedo e tal. Eu também fui meio assim, só para comprar minhas revistinhas, eu era muito viciado em leitura desde muito cedo. E assim, eu acho que, imagina você se eu tivesse me contentado em ficar fazendo, de repente, só um simples segundo grau e fosse logo trabalhar. Eu teve momentos na minha vida, Luna, com 20 anos de idade, eu ser cobrador de plano de saúde, fazer universidade de história, trancar a universidade, depois voltar a fazer, depois trancar de novo. E só dormia 4 horas por noite, ou seja, eu peguei uma dureza muito brava na minha vida, e tinha momentos, Luna, isso é que é o mais importante de tudo que eu estou falando, que eu ficava olhando assim, será que eu compro um livro ou se eu compro um saco de arroz lá para casa? Não, mas eu acho que um livro eu compro, mas não, um saco de arroz é mais importante. Quando você chega quando você está nessa situação entre, pô, eu compro um saco de arroz ou compro um livro, é uma situação dura, dói no coração, porque você fica, caramba, entre o alimento do corpo e o alimento da alma. É isso justamente que você falou, ou seja, que país é esse que a gente tem que conquistar nossa liberdade? Depois eu fui sendo persistente, teimoso, estudando, dando aula, estudando, trabalhando, dormindo pouco. Eu era muito mais jovem, dormia pouco. Aí chegava sábado, eu dormia tudo que eu não dormia a semana inteira. Aí dormia 19 horas seguidas. Ou seja, foi uma vida difícil, mas valeu a pena ser duro na queda, persistente, saber onde eu queria chegar, sabe? E hoje em dia, quando eu penso assim, poxa, eu compro 10 livros num mês só e tem tanta gente que não pode comprar nenhum, como eu não comprava, eu fico pensando assim, nossa, e se eu voltar para aquilo, hein? Como é que fica? Então, é duro e dói, e é difícil, e qualquer um de nós pode estar nessa situação, ou seja, eu já fui nessa situação, posso voltar para essa situação se eu não ficar de olho bem atento, né? Essa então, semana assim, acho que o julgamento, a gente julgar as pessoas pelas posses materiais também é muito chato. E outra coisa, a questão da meritocracia, que todo mundo fala, ah, não, mas ó... Inclusive as pessoas podem chegar e falar assim, não, mas Marcelo Mourão subiu de patamar financeiro, era erradíssimo na vida. Olha, eu subi, mas eu sou um exemplo só. Eu não sei como subir, levando muito na cabeça, mas as pessoas no capitalismo,
geralmente querem pegar aquele exemplo único para generalizar e dizer que todo mundo pode. Não é assim, não. Todo mundo não pode, não. Não existe essa coisa. Existe muito. Até hoje eu luto contra dificuldades materiais, até hoje eu trabalho pra caramba, estudo pra caramba. Não luta, e eu fico pensando assim, pois é, você também trabalha, estuda, pensa, vai, e a gente não sabe nem como é que tá de pé, dorme pouco também. Tem dia que eu durmo só 3 horas, que eu tô preocupado com esse mundo como tá, né? E como a gente está empobrecendo nesses 2 anos, ou 4 anos, né, desde o Temer para cá. Então, quer dizer, a vida é dura, difícil, e eu não sou melhor que ninguém. E não vem com esse papo de meritocracia, que eu fui melhor, que eu fui mais... Isso aí é um papo que só leva a gente aceitar a desigualdade social brasileira, ou seja... E muita gente fica deprimido por conta disso, né? Porque não consegue. Caraca, o que eu tenho? Porra, eu tô... A culpa. Marcelo, ó, teve um rapaz, o Paulo escreveu assim, ó, fazendo um adendo à fala do Marcelo, verso do meu poema Brasil, dos analfabetos de tantas culturas. Escreveu aqui, do poema dele. Muito na verdade, Paulo Freire dizia, na verdade eu sou freiriano, né? Ele que disse que a gente tem que respeitar todos os saberes, né? E ele dizia que o mestre, ele é mestre, mas ele é aluno do aluno também. E o aluno é aluno do mestre, ou seja, o mestre não é só porque ele dizia assim, não, o professor tem autoridade de sala de aula, ele é um ser que foi preparado para dar aula, ele tem o preparo técnico para estar ali exercendo sua autoridade, ele precisa exercer a liderança e a autoridade, mas não quer dizer com isso que ele pregue o autoritarismo, porque existe uma diferença muito grande entre autoritarismo e autoridade, entre liberdade e libertinagem. Uma sala de aula é o exercício da liberdade, do professor não tolir os talentos, deixar eles fluírem, respeitar as diferenças de seus alunos. Um sabe pintar melhor, outro sabe fazer um poema melhor, e tem que ir convivendo com aquelas diferenças e orquestrando, que é diferente de ir castrando o aluno. A pedagogia autoritária, ela quer formar alunos passivos. E o Paulo Freire é tão mal visto hoje em dia, por alguns setores conservadores, que querem uma sociedade brasileira autoritária. O Paulo Freire, ele não que ele botasse o professor no mesmo patamar de saber que o estudante, mas ele dizia que o professor tem seus saberes técnicos? Tem, mas o aluno também tem muitos saberes. E aí que o professor tem que respeitar, usar os dialetos do aluno, o dialeto da favela, o funk da favela numa sala de aula. Para ser... criar o espaço e oportunidade para o aluno construir, né? Fazer... Exatamente. Exatamente, porque é um choque de mundos que ali está acontecendo. Você, enquanto professor, você não passa conhecimento. Quantas vezes um professor de matemática objetivo chegou em sala de aula e eu recusei, ou algum aluno na sala de aula disse, não, professor, eu sei fazer de um outro jeito. O professor freiriano vai dizer, vem cá então no quadro negro, me explica como é que você chegou ao mesmo resultado objetivo. E aí o cara, eu como professor de matemática, eu já dei aula de matemática particular. Ele me falou, não, olha, faz assim, faz assado. Aí eu falava para ele, você respeitou as leis matemáticas e chegou mais rápido. E eu aprendia com ele um outro caminho para chegar no mesmo resultado. E eu era professor, eu era mais velho que ele, e respeitei o saber e falei, você está correto, eu agora, a partir de agora, aprendi com você. Ou seja, ter a humildade, enquanto mestre, de entender que o aluno também é mestre, que ele tem muita coisa a nos ensinar. Que, às vezes, o aluno, quando conta uma violência, minha mãe apanhou do meu pai, e aí começa a contar, soltar aquilo em sala de aula, e eu já tive esse caso, quando eu fui explicar sobre bebedeira, sobre o deus da bebedeira na mitologia grega, um aluno falou, pois é, tem razão, professor, o senhor tem razão. Quando a gente bebe, a gente vira uma outra pessoa, porque eu estava explicando que o teatro se originou do culto ao deus Baco, Dioniso, e quando uma pessoa bebe, ela assume outras personas, vira outras, tem outras coisas que fluem de dentro dela, alguns ficam mais doces, alguns ficam mais carinhosos quando bebem. Ou seja, eu estava mostrando que a bebedeira leva a uma teatralização ou alguma coisa que você vira outra pessoa. Ele falou, realmente o meu tio vira outra pessoa quando bebe, ele bate na minha tia, e tarará, e tarará. Eu fiquei super sem graça e falei, como é que eu saio dessa? E aí eu falei, poxa, e tal, aí
ficou um clima estranho, mas assim, de alguma forma, eu não me recordo muito bem como eu saí dessa saia justa, mas ele me trouxe um elemento da vida dele, um elemento do dia a dia, do cotidiano dele, que de alguma forma dialogou com a minha aula, ou seja, eu só pude manter o aluno ligado na minha aula quando, de alguma forma, eu tangenciei o universo dele. Então, não vejo nenhum problema em trazer o dialeto deles. Então, eu já dei, por exemplo, aula para alunos de projeto de recuperação de menor infrator, que eram só menores que tinham roubado. Tal. Aí, eu trabalhei até no Tribunal de Justiça como professor de alunos assim, infratores, né, menores infratores. E eu falava gíria o tempo todo com eles, ô Luna. Eu ficava, até palavrão eu deixei em algum momento eles falarem. Eu deixei até um certo momento, enquanto orquestrador da aula, eu deixei as coisas irem para um caminho que eu senti que dava para dar uma liberdade a eles, sabe? Para não cair na libertinagem. E para você penetrar, Marcelo. Porque dialogar com eles. Não existe como você separar. Ah, não pode interferir. Gente, não tem como o professor não fazer isso, entendeu? Nem São dois mundos. Não tem como, sabe? Você acaba ali... São mundos que se cruzam. São mundos que se cruzam. E são pessoas que estão ali, a educação repressora, a educação autoritária, antiga, a pedagogia, que você vê que a sala de aula é montada para ficar o professor lá no alto e os alunos lá embaixo, né? Já a própria geografia da sala de aula já é uma geografia autoritária. Mas é justamente para o aluno achar que aquilo ali tem uma distância entre o professor e o aluno muito grande. Mas não, o Paulo Freire dizia, você tem que criar uma proximidade, é uma relação horizontalizada e não verticalizada, de cima para baixo. E se eu ficar lá falando um monte de teorias filosóficas para o aluno, ele vai viajar, ele não vai entender. E aí eu falo gíria mesmo, falo a língua do aluno, eu uso o funk para fazer uma aula de português. Pô, mas o funk tem muito erro de português. Tudo bem, mas aí eu pego a letra errada e mostro para ele, ó, na linguagem da comunidade que você pertence, é uma linguagem aceita. Mas uma linguagem de concurso, isso não é aceito. Vamos ver como é que a gente transfere essa frase do português da gramática? Isso aí. Mostrar para ele que existem várias linguagens. É uma pena, né, Marcelo? Só é uma pena, assim, que você às vezes não consegue a pessoa agir dessa forma, porque ela embarrera com um monte de coisa dentro de uma escola, de uma convenção, né? Aí vão falar que você, e o professor lá tá ensinando um monte de besteira, um monte de merda pros alunos, e aquele lá é doido. Aí tu é chamado. É muito difícil, né? Assim, porque é o que você falou. O que eles querem mesmo é aquela coisa no quadrado, né? Enfim. E não funciona. Não funciona. Não funciona. Pois porque o conteúdo é o mesmo, a embalagem, como você vai passar para eles, é que o Paulo Freire, ele teve um método, o método dele, ele tinha a questão de assimilar a cultura do aluno para poder, a partir da cultura do aluno, aprender com o aluno para ensinar ele, por exemplo, as primeiras turmas de alfabetização do método dele, de alfabetização, as palavras que ele usava para alfabetizar na cartilha que ele criou para aquele grupo rural, era tijolo, pá, enxada, todas as ferramentas de trabalho daquele pessoal. Quando o aluno se via ali representado em sala de aula, seus instrumentos, seu cotidiano ali no quadro negro, ele se sentia valorizado, ele se sentia uma pessoa digna de estar ali sendo tema da aula, ou seja, ele importantizava, ele valorizava o estudante no seu cotidiano. Ah, não, eu sou um simples agricultor. Não, você é uma pessoa que merece respeito. E é isso justamente que você também faz, Luna, com as pessoas que eu vejo você praticando isso nas tuas oficinas. Você valoriza as pessoas como ser humano diferente que somos, né, todos nós. Nós tentamos apagar essas diferenças, né, homogeneizar as pessoas, mas a escola verdadeira não deveria homogeneizar, e sim lidar com essas diferenças, deixar essas diferenças serem livres ali em sala de aula e contribuírem com a aula, né, como você bem faz. Né? Ai, não é mole não, mas a gente está aí na resistência, meu amigo. Marcelo, a gente está chegando no final já. A gente se estendeu até matar tão gostoso, assim, que né, a gente nem sentiu o tempo passar. Tudo que é bom, flui de forma muito deliciosa, cara. Marcelo, quero te agradecer. Foi muito bom mesmo, sabe, assim. Muito melhor do que eu esperava. Eu já esperava que ia ser bom, mas foi agradável demais esse bate-papo. Vamos repetir. Eu queria que você reforçasse para quem está aqui nos assistindo, tá?
como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro, como é que é a proposta, porque teve gente que entrou, não sei se te conhece, né? Não sei se sabe como é que é a proposta de distribuição. Então, fala aqui para as pessoas entenderem e explica assim, né? Acho que vale a pena reforçar de novo, né? O que é o Poememes, né? E aí fala aí pra galera que quer adquirir. Poememes é a junção da linguagem do meme com a linguagem do poema, do velho e bom poema. A gente misturou as duas coisas, a imagem memética, a brincadeira memética, as piadinhas meméticas com o poema bem-humorado, enfim, é uma mistura, é uma linguagem híbrida de literatura com meme, não desprezando o meme como literatura, porque hoje em dia, inclusive, o meme é estudado como linguagem literária também, como linguagem artística, né? As pessoas podem adquirir o Poememes, o meu livro, que, aliás, é bom que se diga aqui, vai ser editado pela editora Arribaçã, uma editora lá da Paraíba, meu querido Linaldo Guedes e o querido Lenilson, que vão editar esse livro em versão física, né? Hoje aqui eu estou lançando a versão PDF para as pessoas já terem em mãos, mas tem um monte de gente já encomendando o livro na versão física, mas a edição em PDF pode ser mandada para o e-mail de cada pessoa, é só mandar um e-mail para mim, ou me dar um toque assim no Facebook ou no Instagram, dizendo assim, olha, eu quero o Poememes. Aí eu mando por e-mail em PDF para as pessoas, ou se quiser me mandar um e-mail, pollen.rio@gmail.com. Aí eu mando o Poememes para quem quiser ler, quem quiser conhecer essa nova linguagem memética. Eu acho até que eu tenho criado uns novos poemas nesse tipo de linguagem. Se bobear, vou fazer um Poememes 2 lá para frente, né? Mas não agora. Em falar em Poememes 2, a Aninha acabou de botar de novo aqui, ó, resistência dá um bom meme. Ó, colocou aí. Resistência, dá um bom meme. A galera aqui, nossa... Resistência? Ela botou resistência dá um bom meme. Que a gente falou de resistência, né? A palavra resistência, alguma coisa com resistência, né? As coisas que ela quis dizer. Inclusive dá para escrever resistência com aquela resistência em forma de mola, assim, do chuveiro. Já estou aqui tendo mais ideias aqui. Olha, pega, cria. Porque, assim, a palavra... ela também tem sua face imagética, né? Afinal de contas, a palavra é grafada, né? A própria desenhar das letras é uma forma imagética, ou seja, a gente inventou as letras, né? As letras desenhadas. As letras são desenhadas. E por que a gente não pega as letras e coloca desenhos em cima das letras que já são desenhos? Né? Tudo isso é possível. Use a imaginação, artista. Com certeza. Edilde está falando que está com saudade do pólen. Marcelo, vamos lá, responde ela aí. O pólen tem previsão de voltar ou tá ainda descansando? Quando acabar, eu estou descansando do pólen, mas quando acabar a pandemia totalmente, eu vou voltar, mas numa versão bem mais intimista, não com 30 pessoas ou 50 pessoas assistindo, mas assim, com um grupo de 15 pessoas, onde a gente possa ouvir O pólen, na medida que o tempo foi passando, ele mudou de formato várias vezes. E eu sou um cara muito inquieto, então deve voltar num outro formato, outra experiência de troca poética, de troca de dizer poema uns para os outros, né? Eu experimento muito com o pólen. O pólen é um exercício de criatividade também e de formulação muito legal, de sarau, né? Vamos fazer de um jeito, sarau? Pois se a gente fizesse de outro jeito. Eu gosto de criar bastante também com o pólen. Vamos ver. E acabar da pandemia a gente volta, mas assim, número reduzido de pessoas, para a gente poder ouvir uns aos outros. No saraus, ultimamente, as pessoas às vezes conversam, desfocam, vão para outro lado. Se a gente fizer um sarau com menos gente, talvez as pessoas escutem mais uns aos outros falando os poemas. Legal. Eu acho que vai ser bem legal essa proposta. Eu faço o voto de que vai ser bem bacana. Marcelo, meu querido, olha, um grande prazer receber você. Você é um grande amigo, um grande parceiro. Nossa, muitas trocas, muitas homenagens já. Eu sou muito, assim, suspeita para falar, porque você tem um carinho muito grande comigo. Já várias vezes, várias propostas, vários convites, várias indicações você fez do meu trabalho. Então, eu sou muito grata, assim, queria deixar isso bem claro aqui para todo mundo, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por esse carinho, né? E queria dizer que foi maravilhoso.
tá? E foi muito boa, vários comentários. Hoje a Ellen não pôde printar, que ela tá no trabalho, não conseguiu, mas eu fiz vários prints aqui, não é a mesma coisa do que aquele print no computador, né? Que você vendo, mas cada comentário tão lindo, Marcelo. Isso é uma Puxa, eu falha quero ler. isso é uma falha do Instagram, porque assim, o Instagram, depois se a gente for lá assistir a live, gente, lembrando que a live fica gravada no GTV, então se você não assistiu, entra lá depois e vai ficar gravadinho. Só que quando a gente entra, a gente pode printar, né, as nossas fotos e tudo, mas não sai nos comentários, os comentários são só na hora. Não é que nem o Facebook, que fica lá, né, o Facebook fica lá gravado. E aí, enfim, né? Aí eu fiz vários assim, prints para pegar os comentários, depois eu vou te enviar. Espero que tenham ficado assim razoáveis, né? Mas foi lindo. Ó, a Aninha Poxa, que botou bom. agora, pandemia trouxe tristeza e a arte na pandemia salvou vidas. Exatamente, exatamente. Porque para a gente não enlouquecer, a arte serve para isso também. A vida, como dizia o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida só não Não, basta, né? não basta. Quero mandar um beijo para todo mundo, gente, que prestigiou, que somou. Quem entrou e já teve que ir embora, que eu vi que teve que sair. Quem ficou, quem passou rapidinho, quem chegou agora. E quem não pôde vir, mas estava vibrando, quem ajudou na divulgação. Valeu para todo mundo que somou de alguma forma com esse momento, tá? Eu vou deixar aqui a palavra do Marcelo agora, uma mensagem final. Eu tenho um amigo que fala isso, não é mensagem final. Vamos finalizar nada, vamos começar, né? A gente tem maneira de falar essa coisa de mensagem final, né? Mas eu vou deixar aqui agora, para fim da live, uma mensagem que o Marcelo quiser deixar para todo mundo, se quiser falar mais alguma coisa. E depois eu vou desconectar. Gente, um beijo em todos. Ó, estão botando aqui, sou fã do Marcelo. E agora virei fã da Luna. Oba! Ai, Marcelo, tá vendo? Opa, que bacana. Ô, Luna, dizer que você sabe o quanto eu tenho um carinho, uma amizade profunda e quanto é sincera essa amizade, porque eu não sei ser falso, não gosto de falsidade, não gosto de rasgar seda para ninguém. Eu sou uma pessoa muito pé no chão e vindo de uma classe de pessoas muito humildes. E eu sou o único professor na família com poucos formados, acho que só são duas pessoas formadas na minha família. Mas eu não perco a minha essência de humildade e de sinceridade. Gosto demais de você, gosto demais dos teus trabalhos todos, gosto muito da tua mentalidade, sou muito grato a todos os espaços que você já me abriu também, não foi só eu que abri, foi você também que abriu, muito generosa, muito parceira, tudo que eu fiz você retribuiu de uma forma até maior. E o que eu puder fazer por você, conte comigo. Agradecer demais as pessoas que gostam de mim, que me acompanham. Realmente eu tenho um público que eu acho que é cativo e sempre as mesmas pessoas me acompanhando, vendo, assistindo, participando. Eu às vezes não estou tão presente na vida delas, eu vacilo às vezes, mas não é porque eu queira, né? É porque a minha vida é muito agitada, eu trabalho pra caramba, como você sabe, muita gente sabe. E agradecer essas pessoas e agradecer os novos amigos aí que viram, que eu acho que eu conquistei de alguma forma. E obrigado pelo espaço, muito obrigado. Foi um espaço mesmo de ouro. Só você mesmo para abrir esse espaço para mim. Obrigado. Beijo e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada a todos. Marcelo, valeu, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gente, olha, a live, lembrando, a live vai ficar salva no GTV, tá? Para quem quiser assistir. Página Versos e Vozes, _ Sarau. Já esquecendo uma coisa muito importante que eu preciso falar. Entrem lá também na página do Projeto Social, gente, para ajudar a dar uma força lá. Versos e Vozes Projeto Social, tudo junto, tá? É uma outra proposta, da qual a gente até mencionou aqui em relação à arte e vulnerabilidade social, tá? Então, Versos e Vozes Projeto Social, tudo junto. É a outra página nossa. E Versos e Vozes _ Sarau aqui do nosso Sarau. Então, entrem lá depois. Marcelo, se tiver alguém também que não pôde assistir, vai ficar salva lá no GTV. A gente deixa eu não sei se é feed ou grid, né, que chama o Instagram, a gente deixa ali, como se fosse a linha do tempo ali, né? Aí depois a gente passa para a sessão do GTV. Tá bom? Tá. Gente... Inclusive, já te pedi de antemão que sempre que eu participo de alguma live, eu baixo o vídeo e posto lá no meu canal do YouTube. Já de antemão te pedir autorização para postar lá no meu canal, deixar lá. Pode, tá? com certeza.
Podemos fazer sim. Eu não sei muito bem como fazer, mas assim, com certeza pode. Pode divulgar e postar onde você quiser, meu amigo. Quanto mais, melhor, tá? Vou depois colocar lá na observação, vou deixar escrito também o endereço. Para quem também não ouviu aqui, quando eu postar, vou deixar escrito o endereço para entrar em contato com o Marcelo. Gente, muito Isso, para pedir o obrigada. livro. Um bom fim de semana para todos vocês. Feliz Dia dos Professores. Uma boa luta para nós, com muito amor, tá? Muito tudo de bom. Beijo.